O que é que diz aqui o texto? Versículo 20. Então começou ele a lançar no rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, milagres, e não se haverem arrependido. Ele fez milagres, fez grandes coisas, e a cidade não se arrependeu. Jesus está dizendo isso. E vejam bem, ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com pano de saco grosseiro e com cinza. O que ele quis dizer? Vocês duas cidades, eu fiz muitos milagres, muita coisa aconteceu. Se eu fizesse isso naquelas duas cidades terríveis, vocês são piores do que aquela cidade que nunca ouviu a palavra, porque vocês ouviram e não deram crédito. O Senhor está dizendo. Ouça mais o que ele fala: por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. O que quer dizer? Vocês ouviram e não acreditaram. Eu vou julgar vocês com um monte de ferro, porque vocês conheceram minha palavra, o que eu ensinei, o que eu preguei, e vocês não deram crédito. Para aquela cidade onde não ouviram nada, vão ser julgadas segundo o conhecimento delas. Então, olha como Jesus está falando com eles. Aí ele fala assim: e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, cidade grande, serás abatida até os infernos. O Senhor está falando para pessoas do seu povo, para pessoas do seu povo. Vocês ouviram, viram milagres. Um dia Jesus estava caminhando lá, olha, aquele é Jesus, esse é o tal de Jesus. A mãe dele não é Maria, o pai não é José, o carpinteiro. Vejam bem, não é um carpinteiro o pai? E disse: mas ainda, as suas irmãs não estão entre nós? Como dissesse, como é que vamos acreditar nele? Jesus, homem simples, cabelo até o ombro, moreno. Jesus não é aquele que vocês vêem na figurinha, que receberam dos santinhos, não. Aquele ali é o Jesus europeu que criaram. Devia ser mais moreno do que eu, Jesus. O Jesus que vivia sob o sol escaldante. E ele foi duro dizer isso. Então, não deram crédito a ele. Então ele está dizendo aqui: vocês, para os fariseus, haverá um grande rigor para vocês. Eu acho que quando ouvimos a palavra de Deus, amados irmãos, nós temos que ouvir a palavra e nós temos que mergulhar na palavra e fazer dela um espelho. Assim como o espelho mostra, quando vamos de manhã no banheiro, nosso cabelo despenteado, lavar o rosto, as mulheres já vêm com uma caixa desse tamanho, passa isso, passa aquilo, arruma um pouquinho a sua aparência. A Bíblia é um espelho. Ao olhar para ela retrata a nossa real condição do que nós somos. Eu sou pastor, queridos, eu leio a Bíblia inteiramente, entendi que eu me comparo com Deus. Ajuda-me a ser isto, ajuda-me a cumprir com isso, ajuda-me a ser aquilo que Jesus disse: vocês são o sal do mundo e luz. O sal não é só para dar sabor, o sal naquele tempo tem um valor muito maior. Vocês sabiam que muita gente dava para o pai da noiva, não ouro ou uma prata, mas uma barra de sal, em gratidão, porque o sal não era fácil de tê-lo e recebê-lo, porque ele conservava a carne, conservava o peixe. Ele diz que nós somos sal para conservar o que há ainda de bom na terra. Por isso que eu citei aqui para vocês Gálatas 5:22 sobre o fruto do Espírito. Conserve a bondade, conserve a misericórdia, a longanimidade, seja bondoso, seja altruísta, faça o máximo. Isso é fruto do Espírito Santo de Deus. Eu não quero ser legalista, não. Eu aceitei Jesus, eu não mato, eu não roubo, eu não encho a cara de cachaça, eu não bato na minha mulher, estou salvo. Não, isso aí é obrigação. Agora, o fruto do Espírito nós temos que produzir. É o fruto do Espírito. Então vamos voltar ao texto aqui. Aí Jesus falando assim, ele diz: mas ainda, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivesse sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje.
Porém eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. O que foi Sodoma? Até tem uma palavra chamada sodomia, para falar sobre a perversidade sexual hoje. Sodoma, havia prostituição, havia pedofilia, idolatria, tanta miséria que Deus mandou fogo do céu e queimou a cidade. E Ele está dizendo: ó, você, Cafarnaum, ouviu minha palavra, vai ter um grande rigor para você, porque o que eu estou fazendo você não dá importância, você não está ouvindo. Aí vou entrar agora no jugo de Jesus. Aí no versículo 25, você está aberto à Bíblia? Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Você sabia que os grandes homens cultos do mundo inteiro conhecem a Bíblia? Os escritores conhecem a Bíblia? Tem muitos artistas famosos que conhecem a Bíblia, mas a Bíblia é um livro cultural e histórico. Eles têm a Bíblia, mas não tem uma revelação do Espírito Santo para os seus corações. Estão como cegos. Estão como cegos. E o Senhor está dizendo isso: olha, sim, ó Pai, porque assim te aprove todas as coisas me foram entregas por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Através de Jesus nós conhecemos a Deus. Olha bem o que diz aqui: e aquele a quem o Filho vai revelar. Agora o texto que eu citei: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Por que ele está falando isso? Eles estavam oprimidos pela própria lei judaica, meus irmãos. Você imagina: não faça, não faça, não faça, não faça. Não ande mais do que 2 léguas, 2 milhas no sábado. O meu animal caiu num buraco, deixa ele lá. Eu tenho que salvar o bichinho. Não pode, você tem que guardar o sábado. Jesus convivia com essa gente que era tão rigorosa. Uma mulher foi pega em prostituição e tentaram apedrejar na rua. O Senhor a levanta, a perdoa e diz: vai, mulher, não pegue mais. Esses são naquele tempo os oprimidos, cheios de deveres sobre a cabeça. Não faça, não faça, não faça. Não vista essa roupa, não corte teu cabelo. Era terrível isso. Aí Jesus fala assim para eles: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. O que é o jugo? Todo mundo sabe que o jugo é aquela coisa colocada no pescoço de 2 bois, e os bois andavam em torno do moinho ou na lavoura. Esse era o jugo. E os animais tinham que ser preparados para o jugo. Não podia ser qualquer animal. E Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. Ele está dizendo: coloca o teu pescoço aqui comigo no meu jugo. É muito difícil viver isso sobre o jugo de Jesus. Ele diz: tomai sobre mim, tomai sobre vocês. Quando eu me submeto à vontade dele e à sua palavra, eu estou no pescoço do jugo de Jesus. Eu estou fazendo a coisa certa, estou caminhando certo. Eu estou lavrando a própria vida, vivendo a própria vida. Tem pessoas que não submetem à palavra de Deus, não está sob o mesmo jugo de Jesus. Não está. Ele pensa que está. Ele crê nisso, crê naquilo, crê em tudo. Vive em pecado permanente. Pastor, mas quem não é pecador? Existem 2 tipos de pecadores na Bíblia: o que peca e o que anda na prática do pecado. O pecado do cristão é acidental. É acidental. Pai, sem querer eu pequei, sem querer eu julguei, mas eu estou arrependido. Esse é o acidental. Agora, o que está na prática do pecado, ele anda, ele faz, não sai, justifica o seu erro, diz que é uma fraqueza. Então, quando nós submetemos ao jugo de Jesus, colocamos o nosso pescoço sobre esse jugo, ali mansos, por isso ele fala: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. O animal tem que ser manso, o boi tem que ser manso, tem que ser domesticado para carregar o jugo. Eu tenho essa mansidão em mim,
eu me submeto à voz do Espírito Santo e à palavra de Deus que está dizendo? Porque o mundo é assim, se você abre isto aqui, o celular, até eu trouxe ele aqui, que tem uns avisos para dar ou mexer no escritório, você vai ouvir aqui 80% de fake news, pornografia, miséria, implantando ódio, e tem algumas coisinhas boas. Quem se submete ao jugo de Jesus, quando vê isso e ouve, ele filtra. Se nós não filtramos o que ouvimos, olha, disseram isso, você tomou como verdade, então você não tem ouvido de Jesus. Jesus via e ouvia as pessoas. Ele era Deus, claro, nós somos só humanos, mas ele examinava o homem de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Às vezes a criança é rebelde, às vezes a criança em casa ela é violentada, ela é surrada, o pai não ouve, o pai não dá importância, né? O pai não pergunta como é que foi a tua nota no colégio. É uma criança que é revoltada, nasce e cresce assim. Mas Jesus conhece a criança, e nós pais às vezes falhamos com isso, né? Exigindo, ajudar, vai fazer, mas o amor não acompanha o ensino, a misericórdia não acompanha o ensino. Então tudo isso é trauma. Agora o Senhor está dizendo, veja aí, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Essa humildade de coração está no texto de Gálatas 5:22, que eu disse para vocês: domínio próprio, bondade, misericórdia, longanimidade, enfim, seja manso para resolver os problemas, manso para responder, manso para perdoar, manso para entender o fraco, o caído, manso para entender até aquele que está na rua. Eu sei que é muito difícil, porque tem muitos mentirosos na rua, muitos vagabundos na rua, que não querem nada com nada, mas também tem muita gente na rua. Um repórter acho que foi na televisão, deixa eu ouvir na televisão, ele andou à noite em São Paulo fazendo levantamento, e ele entrou debaixo do viaduto, tinha pessoas dormindo. Aí ele chegou, aproximou-se de um homem encostado assim, barbudo, sujo. Posso falar com o senhor? Ele disse: pode falar comigo. E conversou com aquele cidadão. Por que eu dormo na rua? Por que está na rua? Aí ele contou a história dele. Era advogado? Era. Um filho meu morreu de 15 anos num acidente. A tristeza invadiu nossa casa, meu filho morreu. Entramos em conflito, eu e minha esposa. Eu vim parar na rua. É real essa história. Então, quando olhamos assim, a primeira coisa, miserável, irresponsável, porque está aí? Tem trabalho para todo mundo, irmãos. Aí Jesus, com os olhos de Jesus, por isso que eu digo, nós temos que analisar com os olhos de Jesus, com os ouvidos de Jesus. Amém? Isso é muito importante. Como ele vê? Como ele vê as pessoas? Às vezes saímos do culto aqui, um dia de meu irmão, fomos até no hospital à noite, e tinha umas prostitutas aqui, nessa rua da Centenário. Ele disse: coitadas, pastor Misericórdia, exatamente isso. Um dia os jovens da nossa igreja foram distribuir folheto na Centenário, lá embaixo, já bem longe daqui, quase perto do shopping. Tinha uma prostituta na rua, e deram folheto para a moça. Ela pegou o folheto, olhou assim sobre o barulho do poste, e ela chorou. Ela chorou. Por quê? Veja bem o que aconteceu com essa moça. Ela tinha 6 anos de idade. O pai chegou em casa, ela estava na vizinha vendo televisão, e o pai é de uma igreja que não pode ver televisão. O pai a surrou, mas a surrou muito. Suas costas saíram sangue. A mãe cuidou dela. Tá. Ela fez 13 anos. Essa eu não quero viver mais com meu pai. Meu pai é muito cruel. Mandou para casa de um tio. Foi morar com o tio. O tio abusou sexualmente dessa moça. E agora ela está na rua. Vocês estão vendo a história? A história que os nossos olhos não veem, mas os olhos de Deus veem. Amém, queridos? Não são todos os casos, mas tem as exceções. O que você acha dessa história?
ela é real. E às vezes o jugo da igreja é grande, olha, é perdida, está no inferno, é pecador. É o jugo da igreja, não o jugo de Jesus. Porque não fazemos uma leitura fiel do coração e da situação da pessoa. Ah, aqui pé do trilho, só tem vagabundo, maconheiro, isso aqui. Não, meus irmãos, tem gente boa e de família ali. Tem muita gente honesta que mora ali. É ali que vão morar. Tem gente morando na favela do Rio de Janeiro porque não tem outra opção, tem que ser na favela, lá em cima. Lá tem um bandido, tem quadrilha, tem assassino, mas tem a igreja do Senhor Jesus lá dentro. Amém? Lá está a igreja de Jesus. Aí quando Jesus fala no jugo, ele compara com os fariseus e deste povo que não recebe, que não quer saber dele. Ele é filho de Maria? Maria é mulher comum. Mas as irmãs dele eu não conheço. Sei que a igreja católica nega. Por isso chama de Virgem Maria. Ela nega. Criaram isso no passado, agora não pode tirar no presente. Não, Maria casou com José. Maria teve filhos. Judas, não Iscariotes, Judas era irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus. Teve irmãs, mulheres. Nós conhecemos esse homem. Aí Jesus com os pés empoeirados, caminhando no meio de todo mundo, até 30 anos, eles viam como Jesus, não? Mas com 30 anos se revelou para fazer tudo o que ele fez, trazer a palavra, o conhecimento de Deus. E aqui, meus irmãos, antes que nós terminemos, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a alma. Por isso que tem gente que não tem. Ah, eu sou depressivo. Não estou dizendo que isso em todos os casos, por favor. Ah, porque eu fico angustiado. Ah, porque eu não consigo dormir. Ah, porque eu não sei o que dizer. Muitas vezes eu não oro pela pessoa, eu vou, levo para o escritório e eu converso. Você tem algo contra alguém? Ah, eu tenho contra fulano. Meu marido foi embora, eu fiquei com ódio dele e não sei o que mais. Então você hoje é prejudicado por isso. Tem depressão, toma remédio para taxa preta, toma isso com aquilo. É terrível a situação. Porque não liberou o perdão, não há misericórdia, não há nada. E quando Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim que eu sou manso e humilde, e só assim encontrarei descanso para vossas almas. Tem gente que não tem descanso aqui dentro, não tem paz aqui dentro, tem um peso de coisa do passado. Isso tem que ser sepultado, meus irmãos. Tem que ser sepultado. Eu sei que é difícil liberar o perdão para alguém. Eu sei que é difícil a gente esquecer uma afronta, uma ofensa, um ferimento físico. Um dia eu preguei aqui em Dia dos Pais. Uma moça terminou o culto, ela veio caminhando aqui, ó. Aí ela disse: eu não acredito em tudo que o senhor falou. Ela me disse: você gosta de pai? Eu disse: senta aqui comigo. Eu disse: eu sempre está dizendo isso, porque você não teve um bom pai. Ela disse: meu pai abusou de mim quando eu tinha 15 anos, eu fugi de casa até hoje. Ela é do Rio Grande do Sul, essa moça. Sempre é uma ferida. Sempre é uma coisa. Eu quero dizer a todos os pais que estão aqui: não bata no seu filho, castigue isolando. Vá para o quarto, tira o celular, tira a televisão. Não fica batendo de graça. Ah, mas eu apanhei. Adiantou? Não continua igual? Duro assim? Não fazendo igual? Eu tive um pai, meu irmão, desculpa falar de coisa pessoal, meu pai. A minha esposa amava meu pai, um homem manso, querido demais. Eu me espelhei nele, acordava de manhã, fazia o café, ia no quarto da minha mãe, chamava carinhosamente: nega, o café está pronto, vem tomar. Hoje eu faço isso para minha esposa. Eu faço isso todos os dias. O que eu faço? O que um dia meu pai fez. Ah, mas não é costume meu, não há problema também, não quer dizer que é melhor ou pior. Estou dizendo isso. Eu estou dizendo que esses atos de misericórdia, de amor, de altruísmo, de perdão, sim, eu cedo
eu vou ser longânimo, tardio em irar-se, eu vou construir. E o Senhor está dizendo isso para essas pessoas: tomai sobre vós o meu jugo, porque o jugo judaico era pesado demais. Não faça isso. Era demais. Tente amar, tente perdoar, tente esquecer, tente ignorar. Isso é muito importante. Tente ignorar. Eu fui chamado, eu estava lá na praia no ano passado, tocou o telefone: pastor, tem uma pessoa assim, num cantão aí da praia, não sei, uma casinha bem humilde, que está aí até com ideia de suicídio, problema, tal, um endereço, que eu vou lá. O endereço, olha, levei ali pertinho, que era 8, 10 minutos, levei 1 hora para achar a casa. Mas eu fui pesquisar, achar a casa da mulher, perguntei para ela: mora aqui. Ela saiu: sou pastor. O senhor pastor? Por que o senhor veio aqui? Alguém pediu para eu ver. Aí eu sentei com ela na casinha dela, uma casa muito simples mesmo, mas pois é, eu estou do mal, muito triste. Me conta a sua história. A história foi: o pai a abandonou quando ela tinha 7 anos. Todo mundo tem uma história. Abandonou, a mãe se prostituiu, ela foi menina de rua, depois foi morar com uma pessoa, tal, agora casou com um homem que é drogado. Olha que vida. É triste, né, irmãos? Assim, né? Tenho vontade de chorar com essa mulher. Eu falei do amor de Deus para ela, que é a esperança dela. Mas dá vontade de dizer: deixa esse caco, manda esse caco embora. Não é verdade mesmo? Tu acha que eu chego lá e vou dizer: coitadinho, não, é sem vergonha, vagabundo viciado. A mulher cuida da casa, tudo certinho, a casa humilde, mas limpinha, ela cuidando de tudo, mas o seu rosto sofrido, uma mulher de acho que 30 e poucos anos, tem a cara de 60, de tanto sofrimento. Jesus nos chama, meus irmãos, para uma sociedade que está aí, que diz assim: o importante é ter. Quando Deus diz: o importante é ser. Persiga esse objetivo. Você pode ter sua casa, ter seu carro novo, Deus não é contra. Mas não deixa isso tirar o teu sono. Conquiste o espaço, mas persiga hoje o alvo principal. Eu quero ser melhor, tolerante, domínio próprio, bondoso. Eu quero olhar minha esposa como uma companheira, meu marido como companheiro. Eu quero ser amado. Eu quero entender. E você vai entender por que a tua esposa é às vezes agressiva no falar, que o marido é às vezes agressivo. Entendo. Um dia pergunto para ele: como é que foi cuidar de você? Eu tenho uma irmã aqui, não sei se ela está aqui nesse bairro, acima do Rio Maria. O pai dela acidentalmente matou alguém, matou alguém. E ela chegava na escola e dizia: uma filha do assassino para ela, desse tamanhozinho, ela com 6 anos. Não chamava ela pelo nome, filha do assassino. Como pastor, eu tenho uma mala de coisa para dizer para vocês. Assassino, ela cresceu com trauma. Tem muita gente que é assim. Atendi outra irmã que tinha um problema pior que este. O que devemos fazer? Amar. Amém? Como Jesus amou. Ser tolerante. Alguém chega no teu ouvido no carro: tio, me compra uma balinha. Não compra para dar 50 centavos, ou quilo, não compra para dar para ele. Menininho assim não é viciado, não, pequeno. Não ignore. Olhe no rosto. É o Filho de Deus. Não fica assim. Olhe. É um ser humano. É ou não é? É um ser humano que precisa de misericórdia. Toma o jugo de Jesus e dos fariseus, que condenam, apedreja, joga fora. Não, a minha lei é justa, Deus é justo. E nesta manhã eu quero pedir que Deus acrescente à minha vida um pouco dessas qualidades que estavam em Cristo.
Nunca chegarei a ser parecido com Ele, mas pelo menos eu quero amar o meu Senhor, amém? Eu quero amar o meu próximo. Eu vou colocar a minha cabeça sobre o jugo de Jesus. Quero andar ao lado de Jesus, como Ele andou, sofrer, padecer, chorar, perdoar. Amém, amados? Feche os olhos, por favor. Vamos ter um momento de introspecção. Olhe para dentro de você. Isto. Olhe para a sua vida. Onde posso melhorar? Em que área posso melhorar? Como esposa, como mãe, como pai, como filho, enfim, como avô. Onde posso melhorar? Onde posso? Cada um examine-se a si mesmo, por favor. Onde posso melhorar? Deus, tira de nós toda ira permanente. Tira de nós, ó Deus, todo preconceito sem fundamento. Tira de nós, Senhor, toda angústia causada pelo sofrimento durante muito tempo. Tira de nós, Senhor, o medo de não ter o que comer. Tira de nós o medo do amanhã. Tira de todos nós, Senhor, todo o peso desnecessário que está sobre nossa cabeça. Eu quero submeter os meus ombros ao jugo de Jesus. Eu quero andar com Jesus. Eu quero fazer o que Ele fez, andar como Jesus andou. Mesmo errando, eu quero todo dia buscar esse objetivo, este ideal, porque Ele é da vontade de Deus. Já que o Senhor diz: tomai sobre vós o meu jugo, eu me submeto à tua vontade, ao jugo da tua palavra, ao jugo do conhecimento bíblico. Eu me submeto, Senhor, a amar, ser manso, humilde. Humilde é dar mão à palmatória, humilde é reconsiderar posições, humilde é reconsiderar o meu erro, humilde é reconsiderar onde eu errei. Pai, por favor, guarda os teus filhos que vieram aqui esta manhã, acompanha-os, que a tua mão poderosa possa guardá-los, prospera e que os sonhos deles se realizem, como a casa própria, como comprar algo necessário, como ter o pão de cada dia, estar feliz, alegre, mas também, ó Deus, que nossos olhos se voltem para o que estão longe de nós ou ao nosso redor. Por favor, Senhor, derrama bênçãos copiosas sobre todos que estão aqui. Eu oro, Pai, te agradeço em nome de Jesus nosso Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.